Capítulo 375 Quem é você? Shevchenko e Sech não ficaram bravos. Este guerreiro de Jax que era volumoso era mais forte que eles. Eles se entreolharam e sorriram, e então se afastaram e fizeram um caminho mais amplo. Kerman olhou para eles. Sua pupila se contraiu instantaneamente quando viu a figura sentada na tenda. Dentro da tenda luminosa, havia uma pessoa que estava sentada em uma cadeira de pedra de uma maneira relaxada lendo um livro grosso. Ele estava vestido casualmente, e seus longos cabelos negros pareciam uma cachoeira. Embora Kerman não pudesse ver claramente o rosto daquele homem, ele poderia dizer que aquele homem que usava um robe solto e não usava sapatos estava em um mundo próprio. Ao lado deste homem, havia uma estranha besta de 4 metros de altura. Embora estivesse ao lado desse homem, Kerman percebeu que suas pernas eram grossas como pilares. Sua longa juba negra cobria mais da metade de sua cabeça, seus dentes brancos e afiados podiam rasgar qualquer coisa e a hostilidade brilhava em seus enormes olhos de cristal. O mais chocante foi que o cheiro de enxofre saiu de sua boca como se fosse cuspir fogo. Se este animal não tivesse o pelo preto e liso, Kerman poderia ter acreditado que este animal era um dragão que desapareceu do continente. Aquele cheiro de enxofre e pressão pesada eram características fundamentais de um dragão. O coração de Kerman estava afundando lentamente no estômago. Ele sabia que o rugido estranho que fez os tigres da areia perderem suas habilidades de movimento veio desta besta. Além disso, ele não conseguia sentir o nível de poder do jovem sentado na tenda. Ele sentiu que este homem era uma pessoa comum que não tinha nenhum poder, mas era impossível, já que seu ataque de força total foi facilmente desmontado por esse homem. Havia apenas uma explicação: esse homem estava muito além de seu reino de força. Perigo. Pensou ele. Como se o homem que estava lendo o livro na tenda percebesse os olhares de Kerman, ele olhou para cima e sorriu. Você estava dizendo que quer me ver. Agora você me viu, é hora de você se ajoelhar e se render. Aquele homem bonito disse. Claro, esse homem foi o rei de Chambord que criou este cenário para se mostrar. Ele gostava de tratar bem as pessoas que estavam perto dele, mas era bom para a saúde mental dele se ele agisse em frente a seus inimigos e se exibisse frequentemente. Além disso, esta foi a primeira vez que ele liderou uma legião para a guerra, e ele teve que agir de forma legal e poderosa. Kerman segurou sua enorme lâmina com força e respirou fundo para se acalmar. Me ajoelho e me render. Kerman riu. O Império Jax só tem guerreiros que lutam até a morte no campo de batalha e não tem covardes que se rendem. Ele lentamente olhou em volta para os soldados de Zenith que o rodeavam e continuou. E não é como se não pudéssemos sair daqui se tentássemos. Vocês não vão sair ilesos depois de lutar com a minha brigada, que é uma equipe de 404 pessoas. Como se ele ouvisse uma piada ridícula, Fei riu e balançou a cabeça. Se eu quiser, os 404 de vocês seriam transformados em pastas de carne em menos de 10 minutos. Vocês serão todos decapitados. Suas cabeças serão empilhadas em uma pequena montanha, e seus cadáveres sem cabeça serão jogados no deserto para que coiotes e abutres possam fazer um banquete. Nós podemos apenas fazer o que você fez com nossos civis. Matem todos. Matem esses bastardos. Matem esses filhos da puta. As palavras de Fei desencadearam a raiva das mentes dos soldados de Zenith, e os 6.000 soldados gritaram enquanto eles batiam suas armaduras de metal com suas armas e davam alguns passos adiante em uníssono. Os ruídos e gritos de colisão de metal criaram uma onda de energia invisível, e os espíritos assassinos dispararam. Foi de tirar o fôlego. Fei largou o livro e de repente se levantou. Você pode tentar se quiser. Ele zombou. Quando ele se levantou, um espírito assassino espesso e concentrado surgiu. Naquele momento, Kerman sentiu como se estivesse em um mar de sangue e cadáveres, e numerosos gritos aterrorizantes soavam em todas as direções. Por um momento ele sentiu como se estivesse em um antigo e cruel campo de batalha, e por um momento sentiu como se estivesse no inferno.
Uma presença tão aterradora. Kerman imediatamente sentiu a pressão indefensável sobre ele. Parecia que ele estava carregando várias montanhas nas costas. Ele começou a resistir subconscientemente e seus ossos começaram a rachar como se estivessem sendo esmagados. Ele sabia que estava errado. Muito errado. O que este homem disse é verdade. Ele nem precisa pedir aos 6.000 soldados para atacar. Nenhum de nós pode sair se este homem fizer o seu movimento. Ele apenas liberou sua aura. E eu, um guerreiro de 7 estrelas, não posso nem ficar em pé. Muito aterrorizante. Ele pensou. Quem é você? Kerman perguntou amargamente, enquanto se apoiava na lâmina que ele apunhalou no chão e tentou se endireitar. Eu sou o rei de Chambord, rei Alexander. Então é você. Eu ouvi sobre você antes. Eu estava errado. Você, Puff. Kerman fez várias pausas quando a pressão sobre ele era demais. No final, o sangue jorrou de sua boca e seus joelhos se dobraram. Ele não aguentou mais. Largue sua arma, ajoelhe-se e entregue-se. Se você fizer isso, mostrarei alguma misericórdia e deixarei os cavaleiros embaixo de você saírem vivos. Fei disse enquanto ele apertava os olhos e sorria estranhamente. Impossível. Kerman tentou o seu melhor para ficar em pé e gritou. Os guerreiros de Jax nunca se ajoelham. Eles são todos bravos guerreiros. Sim, eles são bravos guerreiros. Fei olhou para as expressões assustadas nos rostos de alguns cavaleiros de Jax e suspirou. Pelo meu conhecimento, a missão deles era apenas limpar a área dentro de um raio de 100 quilômetros da cidade das bandeiras duplas. Era uma missão simples e não precisavam atacar a brigada de Arauto do Zenith. Pena que eles têm um comandante idiota. Foi você quem trouxe a desgraça para eles. Foi você que os colocou em perigo porque é ganancioso por mais méritos militares. Seus entes queridos vão sentir dor pelo resto de suas vidas por causa de sua decisão. Agora você tem a chance de salvá-los. Se você soltar sua arma e se ajoelhar, você seria capaz de salvar esses bravos guerreiros de Jax e ajudar suas famílias. Por que não? Você vai deixá-los morrer por causa do seu egoísmo idiota? A voz de Fei era como a tentação de um demônio. Todos os cavaleiros de Jax ouviram o que ele disse. Isso fez cócegas em suas mentes. Não. Seu diabo. Você, Kerman gritou enquanto sangue jorrava de sua boca. Ele sabia muito bem o que esse ataque significava. Foi o primeiro confronto significativo entre as duas forças. Kerman estava sonhando em destruir essa brigada e em matar o comandante para trazer a primeira vitória de volta a Jax. Isso instantaneamente aumentaria o moral dos soldados de Jax. Desde que ele cometeu um erro e não pôde fazer isso, ele ainda não estava disposto a se render. Ele preferiria deixar todos os seus homens e ele morrer aqui e se tornar o exemplo de fidelidade a Jax e inflexibilidade da vontade. Se ele se ajoelhasse aqui hoje, não seria apenas seu orgulho pessoal afetado. O Império Jax, que esperara pela surpresa, também poderia ser afetado. Se ele se ajoelhasse aqui hoje, a família real e os militares de Jax ficariam muito envergonhados, e seria um ataque insuportável e destrutivo ao moral das tropas. Uma estratégia tão viciosa e suja. Kerman lamentou sua decisão. Ele não se arrependeu de sua decisão depois que percebeu que estava preso. Depois que ele soube que havia um mestre guerreiro, depois que ele soube que ele não podia derrotar seus inimigos, depois que ele soube que nenhum deles poderia sobreviver aqui. Ele não vai se arrepender, mesmo que ele tenha sido colocado em uma situação que era 100 vezes mais perigosa do que isso, mas ele estava se arrependendo disso agora. Este comandante era muito cruel com sua estratégia. Esse erro dele ia se tornar uma grande vergonha que os soldados de Jax não poderiam esquecer. Kerman ouviu falar do rei Alexander antes. O Império Jax tinha sua rede de inteligência, e eles sempre prestaram atenção em Zenith. Como o Zenith tinha apenas a competição entre os reinos afiliados, o nome de um mestre guerreiro entre os reinos afiliados de Zenith estava no boletim informativo.
O rei Alexander foi dito ser os guerreiros mais talentosos de Zenith em sua história, e Kerman riu disso. Quão talentoso pode ser um pequeno rei de um pequeno reino afiliado? Kerman não acreditava nisso. O mundo não era justo. A maioria dos gênios estava em famílias superpoderosas, famílias reais e forças enormes. Somente essas pessoas tinham recursos suficientes para alimentar esses supergênios. Se alguém talentoso nascesse em um ambiente pobre, seu futuro seria muito limitado.